Programação psicológica para criar aversão de doce, criar repulsa de junk food. Será que isso funciona? Eu vou te trazer hoje o que aconteceu comigo, como eu acabei produzindo isso na minha mente e criando essa certa repulsa de doce, de junk food, não só de doce, né, de junk food em geral. Então, são 3 passos básicos. Se você tem interesse ou se você quer se arriscar a refletir sobre isso e talvez criar um pouco de aversão ao junk food, eu te convido para acompanhar esse vídeo. Se você não quer isso nesse momento para a sua vida, também recomendo você não assistir esse vídeo então. Porque é igual quando a gente fala assim, não pense no elefante rosa no meio da sala. Você acabou pensando. Eu recomendo então que você não assista o vídeo se você não está preparado para ter esse tipo de reflexão. Vou contar como que aconteceu comigo. Aconteceu meio que por acaso e eu não tive como evitar, mas de um certo modo é bom, porque eu também quero prezar pela minha saúde. Não vou ser hipócrita e falar, não como junk food de jeito nenhum. Eu como, só que hoje eu não consigo mais comê-los de maneira sistemática, consistente. Não consigo ficar muito tempo comendo isso, ou comer várias vezes. Não consigo. Por causa disso que eu vou trazer agora. No vídeo passado eu trouxe os 3 passos básicos para a gente emagrecer de forma natural e definitiva. Tem a ver com o vídeo passado também, então se você está nessa busca, recomendo ver o vídeo passado, que ele vou trazer os 3 passos básicos para a gente começar a emagrecer e emagrecer de forma definitiva. Nesse vídeo eu vou trazer também 3 passos, também são 3. São 3, na verdade, passos, são 3 reflexões que eu tive e que elas me impulsionaram a criar uma aversão a junk food e que talvez possa ser relevante para você. Então, a primeira delas é o seguinte: quando a gente põe a mão no fogo, a gente queima. Por que será que a gente queima? E a gente pode buscar várias explicações para isso, mas se a gente vai numa vertente religiosa e partir do pressuposto que Deus é o Criador de todas as coisas e é soberano sobre todas as coisas, uma explicação simples seria porque Deus quis. Deus quis que se a gente colocasse a mão no fogo, a gente queimasse. Por quê? Não sei. Ele quis assim. Ele que é o arquiteto do mundo, ele que fez tudo. Se ele fez tudo, tudo tem o porquê e funciona da maneira como ele quer que funcione. Então, quando a gente ora o Pai Nosso e fala, seja feita a tua vontade, seja feita a vontade de Deus. Então, quando a gente questiona a ordem natural das coisas, ou quando a gente não aceita a ordem natural das coisas, em certa medida, estamos questionando a vontade de Deus. Porque se Deus fez assim, foi porque Ele quis. Se Deus quis que se eu colocar a mão no fogo, eu queimo, Ele quis assim, que seja feita a tua vontade. Então, quando a gente começa a parar para pensar assim, a gente vai observar que existem certas categorias de alimentos que sabidamente fazem mal para o ser humano. Alguns a gente pode até questionar, dependendo do viés ideológico, político, científico. Ah, tal alimento faz bem, tal alimento faz mal. Cientistas vão falar que faz bem, cientistas vão falar que faz mal. Alguns alimentos são até controversos. Não vou entrar nessa seara. Porém, existem certos alimentos, a gente pode denominar, por exemplo, aqui os junk foods, que sabidamente fazem mal para o ser humano. Por que fazem mal? Não sei. Não é a proposta dessa reflexão. Mas, se eles fazem mal, é porque Deus quis. E se Deus quis e seja feita a tua vontade, e sabidamente a gente também imagina que um pai bondoso quer o bem para o seu filho, então provavelmente não é de se esperar que talvez seja da vontade de Deus que o ser humano fique se empanturrando de junk food. Porque esse junk food faz mal para o ser humano. E provavelmente Deus quer que a gente coma coisas que nos façam bem. Então, provavelmente não é da vontade
de Deus que a gente fique se empanturrando de junk food. É difícil, lógico, eu aqui cá embaixo falar que Deus que está aqui lá em cima quer ou não quer. Eu só posso inferir certas coisas, como se eu ponho a mão no fogo eu queimo porque Deus quis, se eu como um alimento que um junk food me faz mal porque Deus arquitetou a nossa estrutura assim, e considerando que Deus é nosso Pai, e considerando que eu, como um pai muito pior, quero o bem para o meu filho, quem dirá Deus, que é um ser de uma consciência infinitamente maior que a minha, não vai querer para os seus filhos. Se eu, que sou um mero pecador, quero o bem para o meu filho, provavelmente Deus, que está numa consciência muito maior, quer o meu bem. Se ele quer o meu bem, provavelmente ele não quer que eu fique comendo, me empanturrando de junk food. Por quê? Ele fez o junk food, ele fez a nossa estrutura de maneira que não comporta junk food. Que o junk food faz mal, sabidamente faz mal. Então esse é o primeiro raciocínio. E da onde que eu trouxe isso? Porque quando eu comecei a treinar 20 anos atrás e a me interessar pelo tema de treino e musculação, eu naturalmente buscava uma alimentação mais saudável, digamos assim. Só que eu buscava apenas pela parte de performance, de saúde em si, mas eu não tinha sei lá, uma ligação racional, emocional, talvez, naquela busca. Porém, quando eu fui convertido, quando eu me converti, eu comecei a também buscar ver as coisas que eu já sabia também com os olhos de uma cosmovisão cristã, tendo em vista que se Deus fez todas as coisas, Ele sabe todas as coisas, é capaz talvez a gente chegar em outras explicações para o mesmo fenômeno, para o mesmo fato, raciocinando de maneira diferente. Então isso me levou ao primeiro ponto. Se Deus fez todas as coisas, se seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, se eu como um pai ruim, né, um pai pecador, um pai sujo, quero bem para o meu filho, quem dirá um Deus, um ser perfeito, o que ele quer para os seus filhos? Se ele fez o junk food, se ele fez a nossa estrutura de maneira que o junk food não comporta, não faz bem para a nossa saúde, então é razoável inferir que ele não quer que eu me fique empanturrando de junk food. Primeiro ponto. O segundo ponto, agora, na mesma linha. Um dos mandamentos é não matarás. Se eu pego um artefato e dou um tiro numa pessoa e mato ela, estou errado, não matarás. Se eu pego uma flecha, dou uma flechada na pessoa, numa parte vital ali, mas ela não morre, mas ela demora 1, 2, 3 dias para morrer, também estou errado. Mas se eu não acerto uma parte vital, acerto uma parte menos vital ali, mas eu contaminei essa flecha com fezes, por exemplo, para a pessoa poder ficar ali doente, e aí ela morre daqui 7 dias, 10 dias. Provavelmente eu também estou errado, provavelmente eu também matei aquela pessoa, porque eu tenho um nexo causal entre eu ter tirado aquela flecha contaminada, acertado às vezes no braço da pessoa, ela ter contaminado e ter morrido. Se eu consistentemente envenenar uma pessoa de tal modo que ela não morra agora, mas aquele veneno vá se acumulando no corpo dela e daqui a 1 ano ela venha a óbito, provavelmente também eu estou errado, também estou infringindo o mandamento de não matarás. Então, desse ponto de vista, não é só uma consequência imediata, mas se eu faço algo cronicamente que leva a um resultado da deterioração da saúde a chegar a um ponto de morte, então se eu consistentemente também estou comendo comidas que me matam aos poucos, será que eu não estou descumprindo esse mandamento? Não sei, mas é uma coisa que me leva a refletir sobre isso. Talvez eu deveria cuidar melhor ou tentar não me matar, tentar não me intoxicar cronicamente, diminuindo assim a minha qualidade de vida, minha expectativa de vida. Esse seria o segundo ponto. E o terceiro ponto é um clichê batido. O corpo é o templo do Espírito, cuide do templo do Espírito porque você não gosta da sua casa bem cuidada. Só que eu trago essa reflexão não só para uma casa arrumada, bonitinha, mas já parou para pensar quando falta luz na sua casa?
o caos que gera, quando falta água, o caos que gera, ou quando, sei lá, uma luz não funciona, uma tomada não funciona, ou quando tem um vazamento, quando o telhado não funciona e tem uma goteira. Quando alguma coisa não funciona bem, não é pior? Não é melhor quando a gente está numa casa que está tudo funcionando? A luz está funcionando, a internet está funcionando, a água está funcionando, o telhado está funcionando, a porta está funcionando, a porta fecha, a janela fecha, tudo funciona no seu devido lugar. Não é melhor assim? Imagino também que o nosso corpo, o nosso templo do Espírito vai ser melhor de se habitar se tudo funciona bem, ou se tudo funciona conforme a programação inicial ou natural de Deus. Então, como eu disse, depois da minha conversão, eu comecei a ter esses tipos de reflexão. Não sei se estão certas, se eu estou viajando na maionese, mas eu comecei a ter esse tipo de reflexão. Esse tipo de reflexão começou a criar em mim uma aversão, uma repulsa ao junk food que eu não tinha. Eu não comia numa coisa sacrificial, uma atitude sacrificial. Eu tenho vontade, eu quero, mas como eu estou buscando saúde, o shape, eu não vou comer. Era essa que era a minha briga psicológica quando eu não era convertido. Mas depois que eu fui convertido, eu comecei a ter essas reflexões, que eu também não sei se estão certas, não sei também nem sei lá, se eu não estou exagerando, se eu não estou sendo herege, se eu estou indo além do que poderia ir na interpretação, mas estou sendo sincero que eu tenho essas dúvidas e tenho essas reflexões, e essas reflexões me levaram a criar aos poucos uma repulsa, uma aversão a junk food. Não vou ser hipócrita falar que eu não como, mas como eu disse no início, eu não consigo comer de forma consistente. Não consigo comer várias vezes, frequentemente, muitas vezes ou por dias seguidos ou muitas vezes na semana. Eu trouxe essa reflexão, não sei se vai ser útil para alguém, não sei também se eu estou exagerando, se eu tiver, deixe aqui nos comentários, eu quero aprender e melhorar as minhas reflexões sobre esse tema. Se esse vídeo te foi útil de alguma maneira, considere dar aquela fortalecida aí no canal, se inscrever, curtir, compartilhar para um amigo que talvez possa ser útil para ele. E se você tem dúvidas a respeito das coisas que eu converso aqui no canal, treino, dieta, deixe aqui nos comentários. Estou aqui à disposição para ajudá-los da melhor maneira que for possível e conveniente, tanto para ajudar vocês a conseguir o shape ou conseguir saúde, conseguir ter mais disposição, vitalidade. Tranquilo? Tamo junto e até a próxima.